Falando de MDA, o MDA é uma mistura de duas coisas principais. Quais são? Estrutura e conteúdo. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Estrutura e conteúdo. Eu normalmente uso o exemplo de um copo. Isso aqui é um copo, ele é uma estrutura. Ele é rígido, é uma estrutura para conter algo. No nosso caso, aqui na igreja, daqui um pouco, esse copo vai conter água. Mas eu poderia colocar nesse copo vinho, cerveja, cachaça, Coca-Cola. Eu posso até mesmo encher ele até uma certa altura de terra e plantar uma plantinha aqui dentro. Sim ou não? Ele é uma estrutura. Mas o que realmente faz a diferença é o conteúdo. Então, quando se fala numa igreja, na visão do MDA, nós sim estamos falando de uma estrutura. Essa estrutura fala de discipulado 1 a 1. Essa estrutura fala de grupos familiares, como nós chamamos aqui, células, grupos caseiros, grupos de comunhão, tanto nome que as pessoas têm inventado, mas não faz diferença. Quando nós falamos no MDA, nós falamos em discipulado 1 a 1, nós falamos em células e também estamos falando de culto de celebração no domingo à noite. E também tem uma coisa muito interessante que se chama Tadel. Você já ouviu falar de Tadel? Quando eu ouvi pela primeira vez essa palavra, eu pensei que era o pastor Tadel, lá em Santarém. Nunca tinha ouvido falar desse negócio. O que é o Tadel? Ainda faz parte da estrutura. O Tadel é uma reunião semanal que a liderança principal tem da igreja com seus líderes de célula ou dirigente de grupo familiar, ou do jeito que você quiser chamar. Todas as igrejas que trabalham com MDA têm uma estrutura dessa ou parecida como essa. Nós trabalhamos com discipulado 1 a 1, nós trabalhamos em grupos caseiros, células, grupos familiares, nós temos um grande culto de celebração e nós temos uma outra reunião super importante durante a semana, que é o Tadel. Para mim, o Tadel é a reunião mais importante para o bom funcionamento da igreja. Ok? Então, isso é uma estrutura, é a estrutura de uma igreja no MDA. Algumas pessoas, olha só o que acontece, já aconteceu várias vezes comigo, que um pastor chega para mim e fala o seguinte: pastor, me dá uma apostila, como se faz esse negócio? Aí a gente dá o nosso material, apesar que não tem tanto material que explica bem essa estrutura, mas a gente conversa, a gente compartilha essas coisas. E depois, aconteceu comigo que depois de uma semana, o pastor, depois que ele teve uma conversa, uma semana depois, ele chegou para mim e falou o seguinte, aliás, ele ligou para mim e falou o seguinte: pastor, a minha igreja já é uma igreja no MDA. Porque ele tinha 100 pessoas, ele pegou essas pessoas, ele até fez uma coisa muito legal, ele olhou aonde essas pessoas moram geograficamente, ele fez daquelas 100 pessoas 10 células, ele distribuiu as pessoas para serem discipuladas e depois de uma semana, porque ele é uma pessoa bem organizada, ele montou a estrutura. Isso já é muito bom. Mas a estrutura, queridos, ela serve para várias coisas. O importante é o conteúdo. Eu posso usar essa estrutura como bênção. Ela pode ser cheia de água, pode me refrescar, pode me hidratar, mas eu posso encher isso aqui de cachaça e beber. A estrutura é a mesma. Ok? Entendeu isso? Agora, o mais importante numa igreja do MDA é o conteúdo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, conteúdo. Antes de falar do conteúdo, eu só quero deixar bem claro, a estrutura, ela é super importante. Jamais vamos desprezar a estrutura, ela é muito, muito, muito importante.
Aliás, deixa só falar um pouco mais sobre o Tadel, da importância do Tadel. Porque as pessoas às vezes pensam que o Tadel, que o nosso caso é terça-feira, e muitas igrejas que eu conheço também, é uma reunião à noite que a gente dá uma palavra de motivação, de correção ou de ajustes, mas o Tadel, na verdade, tem a ver com relatórios, tem a ver com muitas reuniões. Se você vai em Santarém, o Tadel começa bem cedo de manhã e vai uma reunião atrás da outra até chegar naquela reunião que acontece no salão, que é uma palavra motivacional ou de outra direção. Então, o Tadel, que faz a manutenção nesta estrutura. Viu? O Tadel serve para isso. Eu já vi igrejas que fazem assim, tinha um culto de busca do Espírito Santo na quarta, e falei, vamos acabar com isso então, e vamos transferir isso para a terça. E eles fazem o mesmo culto de busca do Espírito agora na terça, mas não tem nada a ver com o Tadel. O Tadel é muito importante, ele é a manutenção nesta estrutura. Você lembra que o que os discípulos estavam fazendo? Aliás, discípulos ainda não, mas Pedro, Tiago e João estavam fazendo quando foram encontrados por Jesus? Eles estavam fazendo o quê? Pescando? Não. O que eles estavam fazendo? Pela primeira vez, eles estavam no barco pescando? Eles estavam consertando as redes. Porque as redes, aos poucos, vão se desgastando, os nós vão abrindo, e se a gente não se dá conta, os peixes acabam fugindo por esses buracos. Então, o Tadel é consertando a rede toda semana para que a gente não perca peixes. Porque nós não queremos apenas ganhar multidões para Jesus, nós também queremos cuidar bem delas. Amém? Então, olha só, essa estrutura, como é a mesma questão do copo, a estrutura existe para conter o conteúdo. Eu poderia falar que, olha, eu quero um pouco de água. Aí alguém lá atrás fala assim, toma então, pastor, e joga água para mim. Ele teria me dado água, mas a estrutura existe para que a água fique presa aqui dentro, fique contida aqui dentro. Amém? Podia chegar alguém e derramar água aqui, a mesma água está aqui, mas a estrutura existe para conter o conteúdo. A mesma coisa dentro da igreja em relação à visão do MDA. Tem uma coisa importante nisso tudo. A estrutura dentro da igreja, ela potencializa o conteúdo. A organização, ela potencializa o conteúdo. E só lembrando uma lei universal da liderança, que diz o seguinte: tudo que está debaixo de um líder é reflexo da liderança daquela pessoa. Seja isso família, seja isso a empresa, seja isso a célula, o setor, a igreja. A igreja é, no nosso caso, o que o pastor é. Não tem como fugir, viu? Pode comprar os livros que você quiser sobre liderança, mundano, aliás, secular ou evangélico, todos eles vão te afirmar uma lei universal de liderança. Tudo que está abaixo de um líder acaba sendo um reflexo da liderança. Então, olha o que eu estou falando. A estrutura do MDA, essa coisa de discipulado 1 a 1, de célula, de culto de celebração, de Tadel, querido pastor, vai potencializar o conteúdo que está dentro de você. Isso é uma bênção, mas isso também é um perigo, porque se aquilo que está dentro de você não está puro, se o conteúdo é água misturada, ela vai acabar potencializar isso para cima do povo. Eu tenho visto isso acontecer. Em alguns casos, poucos casos, mas eu tenho visto. Então, olha só, eu quero falar rapidamente sobre o conteúdo, que é o mais importante. A estrutura, ela é super importante. Sem ela, as coisas não funcionam. Mas ela não é o principal. Não em uma semana, montando uma estrutura, que a gente tem uma igreja no MDA. Então, deixa eu lhe falar sobre algumas características do conteúdo que eu tenho visto em todas as igrejas verdadeiramente funcionando na visão do MDA.
Eu falo isso porque eu tenho andado, às vezes eu levo um susto um pouco, porque eu entro em prédios que tudo está pintado com os corações e MDA, eu amo MDA, eu sou MDA, eu vivo MDA, tanta coisa é MDA. Mas o conteúdo não é de MDA. Então deixa eu lhe falar um pouco sobre o conteúdo. Um dos conteúdos de uma igreja no MDA se chama simplicidade. Você vai ver, para onde você for, pode ser no sul, pode ser no norte, pode ser no oeste ou no leste. Em qualquer igreja do MDA que você vai encontrar simplicidade. Gente simples. E deixa eu lhe explicar. Eu não creio que sofisticação é contrário à simplicidade. Eu conheço pessoas que têm muitos recursos financeiros, mas que são simples demais. Aliás, o dono de todo o universo era uma pessoa simples. Eu não. Jesus quer uma pessoa mais simples do que Jesus. Então, você vai ver o pastor Eibe, o apóstolo Ari, que é o vice-presidente da associação, o pastor Odilon. Encontrando o pastor Odilon, você iria desconfiar de longe que o homem é um pastor de 1000 células? Hein? Enquanto às vezes eu conheço pessoas que têm, pastores que têm 500 pessoas na igreja que já, agora já é o bambambam. Quando ele chega na igreja já tem a vaga cativa, já tem segurança. Quando ele chega, não chega perto, porque... Mas você vai ver, é uma característica, tem a ver com conteúdo. É simplicidade. Queridos, deixa eu lhe falar uma coisa. O nosso prédio aqui, ele está bonito. Mas ele é simples. Esse granito não veio de Israel, ele deve ter vindo do Espírito Santo em algum lugar. Cachoeira de Itapimirim. Esse tapete veio de Madureira, no Rio de Janeiro. Então, eu não estou falando simplicidade de coisa pobre, de coisa, sabe, que de qualquer jeito. Não, eu estou falando de um conteúdo que você pode ser sofisticado, mas você pode se manter simples. Amém? Então, MDA, as igrejas do MDA são igrejas que você percebe simplicidade. Glória a Deus por isso. Amém? Sem pompa. Sem pompa. O pastor Sandro me contou uma do pastor Eibe que eu ri bastante, eu aprendi tanto. Ele falou que o pastor Eibe foi numa convenção dessas por aí, que tinha 3.000 pastores. E estava lotado de gente, e o pastor Eibe, junto com outras pessoas, sentado no púlpito. Aí o anfitrião da conferência foi lá, na convenção, e perguntou o seguinte: queridos, eu queria saber aqui, quem aqui não é pastor presidente de sua igreja? Quem é pastor auxiliar? Fique de pé, por favor. Aí a turma ficou de pé, e ele, de alguma forma, percebeu no cantinho do olho dele que o pastor Eibe ficou de pé. Aí ele virou assim no microfone e falou: que isso, pastor Eibe, o senhor não é pastor presidente? Aí o pastor Eibe falou assim: não, pastor presidente do Espírito Santo, eu só estou ajudando. Se não fosse o pastor Eibe, eu pensei, o cara mandou uma indireta ali. Mas eu sei que o pastor Eibe, por causa da simplicidade do coração, ele fez isso da maior inocência. Glória a Deus por isso. Amém? Amém. Outra coisa, humildade. Queridos, nós temos um entendimento que nós somos líderes para servir uns aos outros. Essa coisa de líder, você existe para me servir, você, em nome de Jesus, não vai achar no meio da turma do MDA. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Eu fico constrangido com o jeito do pastor Odilon. Você vai ter a oportunidade de ir na igreja dele, o tamanho da igreja dele, a excelência na igreja dele, e ele chegar aqui, mas eu sei que é de todo o coração, eu sei que ele vai sair daqui com algo aprendido que ele vai aplicar lá.
E eu sempre falo, se o apóstolo Paulo foi o apóstolo Paulo, meu Deus, que falou o seguinte: gente, ninguém pregou o evangelho para mim não, eu recebi direto de Deus. Ele falou o seguinte: olhem para as formigas, eles não têm chefe, não têm... E mesmo assim todos eles trabalham. Se ele foi capaz de aprender com formiga, você pode aprender sim com seu irmão, com sua irmã, viu? Humildade de aprender, ninguém sabe de tudo, querido. Sabe que a Bíblia diz que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta através da igreja. Então, você vai ver, queridos, eu fui em Santarém, na segunda vez, e a primeira vez que nós fomos, o pastor Eibe estava doente, ele não pôde atender a gente, mas a segunda vez que eu fui com um dos meus discípulos. E nós chegamos lá, e o pastor Eibe foi jantar com a gente foi comer uma pizza. Então, estava sentado eu, um discípulo meu, o pastor Eibe e o pastor Geraldo. Imagina eu lá, naquela mesa da pizzaria, assim, ó. Sabe, gente, vamos construir 3 tendas aqui? O que é isso? Aí eu estava ali todo abobado, assim, aí o pastor Eibe falou o seguinte: pois é, Ralph, então a gente quer ouvir a sua história, a gente quer tanto aprender com vocês. Eu fiz assim, hein? Mas graças a Deus, até hoje o pastor Eibe tem esse coração. Humildade, entender que nós não somos dono de nada, que nós somos eternos aprendizes em nome de Jesus. Outro conteúdo, amor pelas vidas. O MDA não vai funcionar, pode ter a organização que for, a estrutura maravilhosa que for, se não há uma ardente paixão por vidas, não vai funcionar. Não vai funcionar. É muito importante esse amor ardente pelas vidas, e esse amor ele tem que partir do pastor presidente. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu não sou brasileiro, eu sou suíço, eu sou homem do gelo, apesar que eu descobri que tem muito brasileiro mais gelado do que eu. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não sou uma pessoa melada, eu não sou de abraçar muito, de beijar muito, sabe, de toda hora, você é lindo, você é maravilhoso, você sabe, eu não faço muito essas coisas. Mas eu percebi que esse não é o único jeito de demonstrar que a gente ama vidas. A gente demonstra, aliás, eu aprendi com o pastor Odilon, que a maior expressão de amor é gastar tempo. Então, uma igreja que na visão do MDA, ela tem um conteúdo, todas elas, amor por vidas, paixão por almas, paixão por almas. Outra coisa, simpatia. Tu já foi numa igreja que o pastor não é simpático? Já foi? Dá vontade de sair correndo, não é verdade? Paz do Senhor, meu irmão. Falei, rapaz, o negócio está... Sabe por quê? Eu imagino que... Quantos acreditam que Jesus era uma pessoa muito simpática? Eu acredito, eu posso te provar biblicamente isso. Aprendi com o pastor Eibe de novo. Ele falou o seguinte: o termômetro de simpatia para uma pessoa são crianças. Você já viu? Criança não está nem aí para a gente, ranzinza, sabe, assim. Criança passa de longe, assim, não quer ficar nem perto. Agora, as crianças gostavam de Jesus. Eles queriam ficar perto de Jesus. Os discípulos falaram, gente, vai embora, vocês estão incomodando. Jesus falou, não, deixa as crianças virem até mim. E as crianças correram em direção de Jesus, porque as crianças só gostam de ficar perto de gente que é simpático. Amém? Dá um sorriso simpático para a pessoa que está do seu lado. Queridos, faz uma diferença dentro da igreja impressionante. A minha esposa que sabe que eu não sou assim a pessoa mais simpática do planeta, não. Eu tenho uma certa tendência melancólica. Eu acho que se eu não fosse pastor, eu seria caminhoneiro.
meu caminhão, meu rádio. Eu não preciso, na verdade, Ralph, eu não preciso de ninguém. A minha esposa pode ir junto, né? Naquela placa na frente lá, Maria Elisa. Mas, quando eu descobri que a simpatia faz muita diferença numa igreja, igual o pastor Sabá Liberal, que também tem essa tendência, ele fala que teve que treinar o sorriso dele, na frente do espelho. Que o pastor Eibe prega assim, né? Todo brincando. O pastor Sabá não é assim, mas então ele teve que aprender a sorrir. Sabe o que o pastor Eibe fala? Ele fala o seguinte: a cada risada que a igreja dá, uma célula multiplica. E é claro que nós estamos falando de um humor assim saudável, mas é verdade. Queridos, a alegria no Senhor deveria ser a nossa força, não é verdade? E quem não gosta de estar num ambiente agradável, simpático? Amém? Então você vai ver, as igrejas no MDA, acaba o culto, gente não vai logo embora. Tem gente, uma vez eu fui pregar numa igreja, e depois uma pessoa me procurou, a gente conversou, fiquei bem concentrado com a pessoa, conversei no máximo por 2 minutos. Quando eu virei, falei, rapaz, o arrebatamento aconteceu e eu fiquei. A igreja estava vazia, assim, meu Deus, o que houve? Eu levei de fato um susto. Mas, queridos, você vai ver, às vezes, de noite, a gente vai embora e fala, gente, bora! Por quê? Simpatia dentro da igreja é um conteúdo do MDA, queridos. Agora, último, e nós queremos abrir para perguntas. Seriedade. Queridos, quero te falar uma coisa, com toda essa brincadeira saudável que a gente tem, com toda essa, sabe, é muito gostoso estar junto, mas... Queridos, a família Uber, que é a família do pastor Eibe, os discipuladores deles, o pastor Paulo Jeff, são pessoas muito, muito, muito sérios na obra de Deus. Muito. Em todas as igrejas do MDA, você vai ouvir falar muito de TSD, que é tempo sozinho com Deus, em todas elas, porque nós não queremos fazer oba-oba, não, a gente não quer fazer barulho evangélico, não. Nós somos uma turma muito, muito, muito séria. Uma das coisas mais importantes depois de Jesus, a coisa mais importante numa igreja, de fato, na visão do MDA, se chama família. Família, são princípios bíblicos inegociáveis. Nós não podemos negociar esses princípios por conta do crescimento da igreja. Então você vai ver uma seriedade muito grande em cima dos membros, dos líderes, então, do caráter da pessoa. Os meus pastores, eu sei que eu estou só usando o meu exemplo aqui, mas em todas as igrejas que de fato estão realmente com seriedade trabalhando no MDA, você vai ver uma equipe pastoral. Claro que todos nós somos seres humanos, mas você vai entender, irrepreensível. Eu não estou com dívida na praça, eu não sou pego numa mentira. Essas coisas são tratadas de uma forma muito, muito, muito séria. Muito séria. Há 2 anos atrás, um dos pastores principais da visão do MDA foi para o banco por decisão própria, por uma questão que nem é culpa dele, dentro da família dele. Enquanto eu tenho visto, às vezes, pessoal abafando, maquiando as coisas para permanecer no poder, e mesmo às vezes se tornando público o pecado, o cara não abre mão. Não, mas isso não faz parte do conteúdo. Então há muita seriedade. Glória a Deus por isso. Amém? Por isso eu creio que o MDA é uma bênção interdenominacional. Porque esses princípios não são da comunidade, não são da Igreja Batista Shalom, nem da Igreja Presbiteriana, nem da Metodista. São coisas bíblicas que todo homem, toda mulher de Deus, de fato, quer viver.
em santidade, vendo a igreja crescer com seriedade, mas com simpatia, né? Com humildade, com simplicidade. Quantos querem ver isso acontecer na sua vida? Então, o MDA acaba sendo uma ferramenta para potencializar. Isso não é a característica de alguma denominação. Isso são características dos verdadeiros filhos de Deus. Amém? Quero só terminar aqui falando sobre alguns livros importantíssimos. E eu não estou vendendo livros, eu acho que nem sei se ainda tem esses livros ali, os DVDs, mas algumas palavras do pastor Abe são fundamentais para você entender o que está sendo falado aqui. Por exemplo, o Fator Barnabé é um livro desse que, se você está namorando a visão do MDA, você precisa ler esses livros para você entender o conteúdo e não é só a estrutura. O Fator Barnabé, restaurando os soldados feridos. Essa mensagem que Deus deu para o pastor Abe, você não vai conseguir entender mesmo bem o conteúdo sem conhecer bem essa mensagem. Outra, a visão do purê de batatas, que fala sobre comunhão dentro da igreja, e também o coração do bom pastor. Então tem um material, se não tiver ali atrás, está disponível na internet. Você precisa, eu quero te incentivar, você se aprofundar, mesmo você que talvez já há anos trabalha no MDA, e você precisa se aprofundar, porque talvez você já tenha uma estrutura ótima, quem sabe você já é um supervisor de setor, quem sabe você já é um pastor de igreja, no MDA, glória a Deus, a estrutura está montada, há anos funcionando, mas é neste conteúdo que a gente tem que trabalhar constantemente, em nome de Jesus. Queridos, eu confesso que às vezes eu fico, nós ontem estávamos conversando sobre isso, chegando do Rio. Na minha avaliação é o seguinte: há 14 anos atrás, 2000, no ano de 2000, nós fomos atraídos pela visão do MDA, pela Igreja da Paz, pelo conteúdo, viu? O que me fascinou, o que me fez me aproximar da Igreja da Paz, do pastor Abe, foi o conteúdo, foi essa simplicidade, foi a humildade, foi a simpatia, foi a seriedade na obra de Deus. Eu só fui descobrir depois essa questão do crescimento da igreja. Só que hoje em dia a onda do MDA está em alta, não é verdade? A gente mora aqui na praia, então quando a onda está alta, todo mundo quer surfar. Então tem gente querendo surfar em cima dessa onda. E está sendo atraído pelo crescimento. Eu também quero ter uma igreja grande. Milhares de pessoas encher estádios, fazer festa não sei de quê. E pai, quando eu dou um comando, a turma já, poxa, vai lá em Santarém e fica impressionado. E é para ficar mesmo. Mas muita gente hoje é atraído pelo crescimento e pela estrutura. Mas eu quero te convidar a você se apaixonar pelo conteúdo, em nome de Jesus, porque o conteúdo a médio e longo prazo vai gerar resultados fantásticos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, pastor Márcio, por favor. Aliás, enquanto eu só estou chamando ele, mas eu quero ainda orar sobre isso, porque na minha opinião, é o seguinte: você não pode entender o MDA. Eu estou até falando muito MDA, normalmente a gente não fala tanto, mas isso aqui é uma conferência de MDA, então a gente usa bastante a sigla, porque nós estamos falando da Bíblia, eu não estou seguindo a ideia de alguém, eu quero viver, o meu compromisso primário é com a palavra de Deus. Então, mas como tudo da palavra de Deus, tudo que Deus faz precisa passar por uma revelação, é uma intervenção divina sobre nós. Tudo isso sobre discipulado 1 a 1, células, culto de celebração, Tadel, precisa passar por uma revelação, intervenção sobrenatural de Deus. Você não pode pegar uma apostila, já li, já entendi, estou fazendo. Te garanto, daqui a 6 meses você vai parar com tudo e vai falar: rapaz, não dá, isso não funciona.
Mas por isso eu quero orar, porque nós precisamos de uma revelação em nome de Jesus. Deus, nós estamos na Tua presença. Estamos diante de fatos que hoje existem várias igrejas que estão funcionando muito bem na visão do MDA. É uma estrutura que tem um conteúdo bíblico fantástico, e essa estrutura tem nos ajudado a potencializar esse conteúdo que é bíblico. Senhor, Espírito Santo, traga luz sobre tudo isso, traga revelação sobre tudo isso. Senhor, eu me lembro daquele momento que um leque se abriu e de repente aquilo que eu estava com tanto esforço, querendo entender, de repente eu fui absorvido pelo meu Espírito, Senhor, e eu fui entendendo, de repente as coisas aconteceram dentro de mim. Eu te peço, Espírito Santo, nós temos várias pessoas aqui que estão conhecendo, que estão namorando, que estão querendo saber mais. Senhor, eu sei que não pode ser aprendido. Como fazendo seminário, não se conhece o Senhor, se recebe informação, mas essa informação sem revelação não significa nada. A letra ela mata, mas o Espírito ele vivifica. Senhor, em nome de Jesus Cristo, traga vida, revelação realmente sobre aquilo que é a visão do MDA, Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Então, queridos, nós temos mais 1 hora agora para responder, se Deus assim permitir, perguntas. Como nós vamos fazer isso? Para a gente não abrir aqui, assim, quem tem uma pergunta? Eu tenho, aí fala. Às vezes você já sabe que é a igreja, né? Às vezes tem gente que dá uma volta lá no Uzbequistão para depois chegar aonde realmente tem que chegar. A gente vai fazer isso da seguinte forma. O pastor Márcio, que é o meu maior discípulo, tanto de altura como de largura e de profundidade. Brincadeira. Ele está com papel na mão e ele também está com canetas. Cadê as canetas também? Então, se você não tiver ainda, apesar que tem no seu kit, tem uma caneta, né? Então, você pode anotar uma pergunta e entregar isso de novo para ele. Nós vamos filtrar essas perguntas, não que a gente vai tirar o que não convém, mas, quem sabe, tem várias perguntas dentro do mesmo tema e a gente acaba respondendo várias perguntas de um momento só. Ok? Alguém já escreveu alguma pergunta? Já está no ponto? Já tem escrito? Sim. Eu creio que seja o coração do bom pastor. Coração. Então eu mencionei 4, né? Restaurando os soldados feridos, fator Barnabé, a visão do purê de batatas e o coração do bom pastor. Aqui, pastor Márcio, tem uma pessoa ali. Alguém já conseguiu escrever alguma pergunta? Se você já escreveu, é só levantar o papel que alguém vai chegar perto de você. E vai, tipo eu. Vendo a letra do nosso irmão, não, estou brincando. Eu lembrei que não. Não, eu sou um homem cheio do Espírito Santo, tenho revelação, então com certeza vai. Então, aqui tem uma pergunta, são duas, muito boa, é sobre o Tadel, né? A dinâmica do Tadel. O que é o Tadel? Como ele funciona? Então, olha só, o Tadel é uma sigla que significa Treinamento Avançado de Líderes. Eu posso falar como o nosso Tadel funciona aqui na comunidade de Cabo Frio.
O nosso Tadel é na terça-feira, estrategicamente, porque as nossas células, grupos familiares são na quarta, a maioria. A maioria é na quarta, mas nós temos alguns quinta e também sábado. Mas, então, ele está ali estrategicamente antes da célula acontecer. Eu falo isso porque tem igrejas que às vezes eu vejo que a célula é quarta e o Tadel é sexta. Então, não faz muito sentido, porque assim, um dia antes, a gente ainda está aquela injeção, a gente ainda está uma orientação para as células. Então, o nosso Tadel aqui, ele começa 13h. Como? Com um almoço que a igreja oferece para os nossos pastores e supervisores de área. Então, 13h está marcado. Começa o nosso Tadel, a gente almoça junto. Por que a gente almoça junto? Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que nós usamos isso, porque eu percebi que existe uma certa um perigo que numa igreja em células, quando ela se torna grande, cada um trabalha no seu canto e a gente acaba não tendo mais muita comunhão, muito tempo junto. Cada um faz o seu trabalho que tem que ser feito, mas a gente não tem mais realmente essa ligação que a gente tinha quando a igreja era menor. Então, a estratégia foi a gente almoçar junto. É um gasto um pouco, assim, não é considerável, mas é um gasto da igreja que poderia ser evitado. Mas, graças a Deus, eu percebi que realmente conseguimos juntar novamente. Porque esse momento de estar junto, a gente acaba compartilhando uma coisa, ou brincando junto, ou comendo junto, depois vem a sobremesa, aleluia, todo mundo já entra em espírito mesmo. Então, esse momento é muito gostoso. Só que logo depois, começa uma reunião que entregue uma folha que se chama folha de mensagem, que é a orientação do líder de célula, como ele deve conduzir a célula naquele dia. E no verso há uma pauta de uma reunião. A pauta, por exemplo, com certeza essa semana foi sobre a conferência, né? As áreas que cada um é responsável, essas coisas todas. Então, termina aquela reunião, a gente passa aquela pauta, a gente conversa também, toma algumas decisões em relação à igreja e as pessoas vão embora. Essas pessoas, eles voltam 7h. 7h tem uma reunião do supervisor de área com os supervisores de setor. Para quem não conhece, supervisor de setor é uma pessoa que cuida de 3, de 4, de 5 células. Supervisor de área, a gente já está falando de 10, de 15 ou até mesmo de 30 células. Então, 1h eu sento com esses líderes maiores. 7h, eles sentam com os seus supervisores de setor e repassam tudo aquilo que foi falado no almoço, depois do almoço, por mim, algumas orientações. Eles passam para os seus supervisores de setor. Isso de 7h, 19 às 19h30. 19h30 até 8h, o supervisor de setor, que cuida de 3, 4 células, ele senta com seus líderes de célula ou de grupo familiar e ele repassa tudo aquilo que foi falado por mim na reunião de 1h, que passou pela supervisora de área, que passou pelo supervisor de setor. Por isso eu falei que em Santarém o Tadel começa de manhã, porque lá são não sei quantas regiões, lá são quase 7.000 células, mas o processo é exatamente o mesmo. Então, vai passando de reunião em reunião e 8h, aqui em cima, é aquela mensagem geral para toda a igreja. Então, o Tadel é como se fosse passar a tropa em revista. É realmente fazer uma manutenção semanal na estrutura da igreja. Eu repito, já falei, alguns ainda tinham chegado ainda. O Tadel, ao meu entender, é a reunião mais importante para o bom funcionamento da igreja. Uma igreja no MDL não vai funcionar bem se não tiver o Tadel. Eu digo do formato dessa reunião, não da sigla, mas do formato daquela reunião. Sem essa reunião, a igreja acaba não funcionando.
eu coloco muito peso, assim, num bom sentido, sobre o Tadel. Eu me preparo com bastante, assim, afinco o peso, ou assim, me esforço muito, porque se os meus líderes funcionam bem, a igreja vai muito bem, graças a Deus. Então, o Tadel é essa reunião. Nós, falando um pouco de estrutura, porque é uma parte do Tadel também, todas as nossas células entregam um relatório semanalmente. É um relatório, quantos membros tem, quantos estiveram presentes, quantos MDAs discipulados aconteceram, quantas pessoas estiveram lá como convidados. Esses relatórios são entregues no domingo à noite aqui. Aqui já são 105 relatórios, tem que estar aqui no domingo à noite. Então, na segunda-feira, eu mesmo, não é por falta de funcionário, mas eu não sei até quando eu vou conseguir fazer isso, mas eu faço questão de pegar esses 105 relatórios e eu mesmo jogo dentro do computador. Por quê? Enquanto eu estou jogando para dentro do computador, eu estou avaliando, eu vejo assim, faço uma anotação para depois conversar com os líderes. Então, há uma supervisão, não controle, uma supervisão constante de informação indo e vindo o tempo todo. Depois que tudo isso estiver no computador, eu tenho um relatório semanal da igreja toda, porque existe um negócio chamado, e o que ainda estou falando do Tadel, que a gente fica no pulso da igreja. Sabe, quando uma pessoa está passando mal, um enfermeiro vem e vê logo, rapaz, o pulso está fraco. Então, eu estou como pastor principal, no pulso da igreja, eu sei o que está acontecendo. Tem algumas pessoas que confundem isso, mas agora tudo é número. Não. Cada número desse é uma vida. Nós não queremos apenas ganhar multidões, nós precisamos cuidar bem delas. Hoje nós temos um pouco mais de 1.000 pessoas aqui, mas nós teremos 5.000, 10.000, e nós precisamos cuidar bem. Eu não conheço mais nem todo mundo. Imagina, se eu quero ir em todos os aniversários dos membros da igreja, vou ter que ir em 3 aniversários por dia. Mas eu te garanto, em nome de Jesus, garanto assim pela fé, mas eu creio em nome de Jesus, que todos os aniversários desses 1.000 e poucas pessoas são comemoradas, lembradas dentro da nossa igreja. Então, nós queremos cuidar bem, para isso precisa relatório. Então, no Tadel também, a gente trabalha em relatórios, em números, porcentagens, e a gente vai ajustando a igreja. Respondeu mais ou menos? Levanta seu papel, você que já anotou uma pergunta, você que já tem aqui. Meu Deus. Glória a Deus. Ok, existe algum material específico para treinar líderes? Sim, existe. Existe o TLC, que foi gravado pelo pastor Abe, é o treinamento de líderes de célula, é uma pilha de DVDs que nós não temos aqui. Por quê? Porque nós já somos praticamente dinossauros nesse negócio, e na época que nós chegamos no MDA, não tinha material nenhum. Pastor Odilon também é dessa época, até um pouco antes. E, meu Deus, vocês são muito abençoados, viu? Hoje pela internet, você tem acesso a tudo. Você pode ouvir o pastor Abe toda semana, várias vezes, se você quiser, através da internet. Todas as mensagens de Fortaleza, de Santarém, de Barueri, da Shalom, daqui, tudo está na internet disponível para você assistir. Mas na época não tinha nada. Nenhum livro desse aí, do MDA, não tinha nada. A gente tinha que pegar aquelas apostilas que às vezes não tinha nem pé nem cabeça direito, e fazer o nosso material. Então, nós temos o nosso material que vem daquela época. O TLC tem talvez uns 3, 4 anos que surgiu, mas é um material muito bom. Ele existe, sim. Nossas apostilas também estão à disposição. Ainda tem uma pergunta aqui sobre o Tadel. O Tadel é aberto para todos? Sim, para todos. É até desejável que todos fazem parte do Tadel, porque ali não se fala nada do que não pode ser de conhecimento público de todo mundo.
É claro que no nível de pastores a gente tem uma conversa entre pastores, é um pouco diferente, mas o Tadel de 7h30, que é o supervisor de setor, sentando com os dirigentes de grupo familiar e seus auxiliares, e a reunião às 8h, é sim para todo mundo participar, pode vir todo mundo mesmo, pode e deve. Oh meu Deus, perguntas e perguntas. Eu tô aqui porque tem perguntas aqui que até hoje eu também me pergunto. Tem uma pergunta boa que eu penso aqui que é importante de responder. Tem uma pergunta aqui: como estabelecer alvos para as células? Nós ouvimos ontem no pastor Odilon que é muito importante trabalhar com alvos, né? Eu tenho uma mentalidade que eu chamo de mentalidade do Zeca Pagodinho, que é deixa a vida me levar, assim, sabe? Sei lá onde isso vai dar. Um dia, quando eu cheguei no Brasil, um carioca chegou para mim e ele falou assim: Ralf, eu vou te explicar em uma frase o que é o brasileiro. Falei, opa, vamos ver, pode mandar ver. Ele falou assim: se o brasileiro está sentado num bar, tem uma gelada na frente dele, uma mulher do lado e o time de futebol dele está ganhando, está tudo bem. Hoje eu falo assim, está amarrado em nome de Jesus. Mas tem muita gente que vive a sua vida assim, não é verdade? A única emoção do ano é se o time de futebol vai bem ou vai mal, se vai conseguir chegar na Libertadores ou não. Então, queridos, nós precisamos de alvos. Todos nós precisamos de alvos. Agora, como estabelecer alvo? Eu penso o seguinte: vamos supor que eu estou com 50 células. No início do ano, é um ano legal, a igreja está redondinha no sentido de funcionamento. Eu penso que dentro de você precisa estabelecer o alvo de 100 células para aquele ano. Por quê? Deixa eu chegar no final do meu raciocínio. Se você fala assim, olha, o nosso alvo é 60 células com 50, você vai já profetizar que 40 células não vão multiplicar. Você já está pré-estabelecendo isso. Então, dentro de você precisa ter uma fé, assim, porque é possível uma célula com bom trabalho multiplicar uma vez por ano. Então, dentro de você deve trabalhar com esse alvo, todas as células multiplicando esse ano. Agora, eu já iria falar, eu não sei a experiência do pastor Odilon, mas eu sei a experiência dele. Eu sei que no início é muito mais fácil você dobrar de número o tempo todo. A gente teve épocas que dobramos 2 vezes por ano. Mas hoje eu já sei que nós, hoje com 105 células, que a gente não vai terminar o ano com 200 células. Eu já sei. Porque deixa eu lhe falar uma coisa, os grandes 2 desafios para uma igreja prevalecente: consolidar os novos convertidos e treinar novos líderes. E eu vou te falar uma coisa: ganhar pessoas para Jesus, graças a Deus, vamos aproveitar enquanto dura isso aqui no Brasil. No Brasil está fácil, está fácil. A gente faz apelo aqui no domingo à noite e a gente entra em crise quando ninguém se converte. Porque ganhar gente para Jesus hoje no Brasil, os céus estão abertos, está fácil. Vai para ajudar o pastor Timóteo, o irmão do pastor Eibe, lá no Japão, para ver se lá está fácil como está aqui. Não é. Mas o grande desafio que eu penso que nós temos hoje é gerar novos líderes. Porque eu repito, nós não queremos só ganhar multidões para Jesus, nós precisamos cuidar bem delas. E não tem máquina maravilhosa que faz líderes. Líderes leva tempo para se fazer. Então, queridos, estabelecer alvos é uma mistura. Eu aprendi isso com o meu apóstolo. Ele tem uma expressão muito interessante, que no início eu falei assim, o que é isso? Mas hoje eu defendo ela. É fé calculada. Fé calculada. De um lado você faz as suas contas, do outro lado você aplica a fé em nome de Jesus. Então, um alvo menor, você publicar um alvo menor,
do que você crer, você profetizar sobre cada líder de célula, que é possível multiplicar a célula, eu acho que não é saudável para a igreja, porque já vai ter aqueles, só tem 25 que vão multiplicar esse ano, então eu já estou profetizando com minha atitude que eu não vou multiplicar. Mas do outro lado, também não pode ser aquela, rapaz, tem que multiplicar, senão vai ser excomungado. Então, não pode existir essa pressão. Então, sim, nós temos que estabelecer alvos, mas, queridos, não bate na igreja se não chega nestes alvos. Entende? Já pensou, pastor Odilon, lá, naquele dia 15 de novembro, e chegaram 980 pessoas para batizar, e o pastor Odilon está batizando lá. Faltaram 20. Entende? Então, o alvo foi estabelecido, mas se faltarem 20... a gente não vai arrumar 20 de qualquer jeito. Mas o alvo foi lançado. Você está entendendo? É uma mistura. Olha, nada forçado funciona. Isso é importante. Então, nós temos alvos. Nós estabelecemos alvos, mas tem que ser uma coisa muito, muito em Deus, com muito amor e carinho, com firmeza, com muita liderança, com muita determinação. Isso precisa ser estabelecido, mas eu já vi líderes ferindo a igreja com alvos. E o que é mais saudável? Você está com 100 células hoje e você estabelece chegar a 200 e você chega a 160 células. Pô, eu te falo, depois da experiência que a gente tem, multiplicar 60 células no ano de 100 é muito bom. Mas porque você estabeleceu 200, faltaram 40. Aí, na festa da multiplicação, o líder está lá em cima. Em vez de comemorar os 60 que multiplicaram, está lamentando os 40 que não foram. Entendeu? Está desprezando os praticamente 500 pessoas que se converteram, estão consolidadas dentro dessas 60 células, e está lamentando os outros 300 que não estão. Então, isso que não pode acontecer em nome de Jesus. Amém, gente? O Espírito Santo revela isso, por favor. Não, deixa eu responder essa aqui. Como passar esse DNA da visão para o grupo e seus membros? É algo espiritual, viu? É só Deus pode fazer isso. Uma coisa interessante que eu levei um susto numa conferência em Fortaleza, eu creio que foi... Agora vai ser a sexta já? Acho, né? Então, fui na terceira conferência do Nordeste, lá em Fortaleza. O pastor Eibe, não lembro mais em qual ambiente, não foi numa pregação, ele falou assim, queridos, qual é a função principal de um líder de célula? Aí eu já tinha mais que 10 anos na visão do MDA. Eu falei assim, cuidar bem das pessoas, fazer uma boa célula. Ele falou assim, a função principal de um líder de célula é orar diariamente por todos os membros do seu grupo familiar. Então, olha só, o DNA, nós estamos falando de um DNA espiritual. E ele só pode, as coisas espirituais precisam ser discernidas pelo Espírito. Então, em algo espiritual, é claro que o discipulado 1 a 1 é o instrumento principal para se passar código genético, DNA para as pessoas. Mas, queridos, sem a ajuda do Espírito Santo, nada disso vai funcionar, mas nada mesmo. Então, queridos, essa coisa espiritual, só o Espírito pode passar. É claro que é muito ensinamento. Nós usamos todos os meios aqui para passar o código genético, o DNA, o púlpito, o discipulado 1 a 1, o Tadel, a multimídia, tudo a gente usa para passar o DNA. Mas no final das contas, é só o Espírito Santo que pode fazer isso. Então, o seu discipulado ele tem que ser muito, muito, muito acompanhado por oração, por busca a Deus, porque eu fico impressionado. Aquela turma que saiu do Egito e foi em direção à terra prometida, eu queria ter visto aqueles sinais, milagres, tanta coisa, coluna de fogo, mar se abrindo, meu Deus.
mas no final nada ficou no coração dele, um povo de dura serviço. Mas hoje é diferente. O Espírito Santo está em nós, Ele pode revelar tudo isso para nós. Então, queridos, esse DNA, ele é passado com muita comunicação clara, com muito ensinamento, com muito bombardeio às fortalezas e sofismas, sabe? Mas com muita unção e graça do Espírito Santo. Nada forçado funciona, viu? Você não pode empurrar a goela abaixo o DNA, nem código genético. Isso precisa ser transferido pelo Espírito Santo. Amém? É importante, queridos. É certo. Deixa eu só fazer uma observação. Quando eu conheci o pastor Abe é uma pessoa muito amável. Quem conhece o pastor Abe só de púlpito tem uma impressão assim... E é a impressão certa, porque ele é essa pessoa mesmo, ele é muito amável, você gosta de estar perto, ele valoriza você, mas ele usa muito aquela expressão com muito amor e carinho. E eu já estava em crise, porque de vez em quando não era nada de amor e carinho comigo, assim, sabe? Aí, um dia eu cheguei para o pastor Sandro, que é um dos principais discípulos dele, dentro da estrutura da Igreja da Paz, e eu fui conversando sobre isso. Sandro, eu não sou assim, cara, de vez em quando eu tenho que, sabe, ser mais enérgico, esse negócio de toda hora, oh, querido, coisa, eu não consigo, rapaz. Aí ele falou assim, mas por que você está falando isso? Não, porque o pastor Abe é assim. Ele falou assim, deixa eu te falar umas coisas do pastor Abe. O pastor Abe, ele é um líder de excelência. Quando é para chamar a atenção, ele chama a atenção mesmo, com muito amor e carinho. Mas sabe aquela expressão em português, enfiar a faca sorrindo? Oh, meu querido, com muito amor e carinho. Sabe aquela enfermeira? Tem aquele enfermeiro que fala, olha, vai doer, eu vou contar até 3. 1, 2, aí você já fica, vai doer. Mas tem outros que vai conversando, e no meio da conversa, aí, mas já passou. Pastor Abe é desse jeito, o pastor Odilon é discípulo dele, ele vai conversando, você não consegue nem resistir à correção que ele está doendo, mas poxa, que legal. Então, queridos, eu aprendi isso, sabe, que assim, estou muito aprendendo ainda, mas faz parte do código genético, a gente vai imprimindo isso nas nossas ovelhas. Ok? Porque estuda-se para se formar como pastor. Eu vou pedir a essa pessoa depois me procurar, porque é uma boa pergunta, mas eu penso que assim, a gente quer focar mais na questão do MDA. Mas eu só, por favor, depois me procura, que eu quero te explicar como a gente vê isso tudo. O pastor Odilon falou um pouco sobre o seminário que ele fez, né, e a intenção de tudo isso, mas eu quero depois te responder, mas eu quero aqui, em nome de Jesus, focar um pouco mais na questão do MDA, que é esse workshop, ok? Ok, aqui tem uma pergunta legal. Estamos 2 anos trabalhando com grupos familiares e nós vemos ainda dificuldade de levantar anfitriões. Por que será? Pastor Abe, amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Ele fala o seguinte, que no mínimo, a transição de uma igreja para dentro de uma estrutura convencional para ser uma igreja no MDA, no mínimo demora 3 anos. E eu já falei, quando ele fala isso, com certeza ele não está se referindo à estrutura, porque a estrutura você monta rápido, dependendo se você é uma pessoa organizada, você faz isso rapidinho. Porém, existe na transição algo que se chama mudança de mentalidade.
E ela é difícil. Eu até acho, como em tudo que o pastor Eibe faz, ele foi muito generoso nessa colocação, porque eu, no meu conhecimento limitado, eu não conheço uma igreja que levou apenas 3 anos para transicionar, sinceramente. Isso normalmente leva 5, eu não sei, o pastor Odilon, quanto tempo levou lá, a experiência que ele tem. Mas, então, olha só, 2 anos não deu tempo ainda para a igreja absorver de fato tudo. E as pessoas não entendendo ainda a bênção que é receber uma célula na sua casa, um grupo familiar, ela acaba não abrindo. Então, queridos, não adianta, você precisa trabalhar no entendimento da pessoa. E você não pode gerar em cima da igreja uma expectativa que ela não está ainda, não deu tempo para ela atender. Eu descobri uma coisa, o pastor ele tem muito poder de ferir a igreja, e nós não podemos fazer isso, com expectativas mal direcionadas. Então, querido, muita paciência, é muita conversa. Eu me lembro quando eu e minha esposa, nós chegamos há quanto tempo? 7 anos aqui? Mais ou menos, né? Era uma igreja bastante ferida, e naquela época eu engordei, acho que uns 5 ou 10 quilos, assim. Por quê? A gente foi na casa de um tomar café, a gente foi comer churrasco com o outro, Mas é engraçado, mas é verdade, porque a gente foi, sabe, conversando com um, conversando com o outro, pessoas que mas a gente já conhece o negócio de céus, foi assim, foi assado, e a gente foi conversando com muita reunião lá na nossa casa, muito café da tarde, sabe, muito pão com mortadela. E a gente foi ganhando as pessoas para aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Então, queridos, tenha paciência com o teu povo. Nós não, em nome de Jesus, não podemos cometer os erros que outras ondas de movimento fizeram. Peraí, o que eu falei? Nós não podemos cometer esses mesmos erros. Tipo assim, ou você concorda com aquilo que eu estou falando, ou a porta está aberta para você ir embora. Em nome de Jesus, nós estamos lidando com vidas, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu entendimento. É claro, enquanto a gente está tendo paciência com o outro que está entendendo, vamos lá, bora, e já está correndo, mas queridos, nós temos um casal de membros aqui que desde aquela época, quando a igreja tinha 40, 50 pessoas, acompanharam todo esse processo. A gente estava com 4 grupos na época, hoje estamos com 105. Eles acompanharam todo esse processo. Esse ano agora que estão indo para o grupo familiar. Mas eu te pergunto, eu passava por eles aqui na igreja, assim, com caras não está na visão, está fora da visão. Misericórdia, abraçando, sabe? Sempre eu coloquei o aniversário dele na minha agenda, porque eu faço questão de ligar. E aí, meu irmão, feliz aniversário, Deus te abençoe. Pá. Dentro de mim, claro, assim, poxa, reaja logo, meu irmão, entenda esse negócio. Mas com um coração de muito amor e carinho, entendeu? Pastor, mas pode fazer parte da comunidade sem ir para grupo familiar, nem ser discipulado? Pode sim. Não vai, é igual o enfermeiro que erra a veia, sabe? Já teve uma experiência dessa? Horrível, não é verdade? Porque toda a vida dentro da comunidade, ela corre através das células. Tudo que nós fazemos, nós somos uma igreja em células. Tudo que a gente faz é em células. O carinho, o pastoreamento, o discipulado, tudo é através disso. Então, uma pessoa que vem aqui no domingo à noite só conhece um lado da comunidade. E ela não pega a vida que hoje está fluindo dentro da nossa estrutura. Mas é possível, nenhuma pessoa vai ser excluída, nem sendo tratada de um jeito diferente do que as outras pessoas. Nós temos que amar todos, cuidar bem de todos. Então, por que eu estava falando isso? É o quê?
Dos anfitriões. Então, queridos, abrir a casa para um grupo familiar, de novo, é um entendimento. É claro que algumas pessoas, não, minha casa está aberta, mas a maioria das pessoas abre conscientemente a sua casa. Isso precisa passar por uma explicação, precisa passar por um entendimento. Tem pessoas que abrem pela fé a sua casa, entendendo que eu vou ser abençoado, é um prazer receber um grupo familiar. A igreja dentro da minha casa, maior privilégio para mim. Então, não empurra isso goela abaixo, sabe? Você pode abrir a sua casa. Pastor, não queria não. Pô, nem está entendendo nada, né, cara? Está em qual igreja? Misericórdia, a gente precisa amar as pessoas. Então, tenha paciência, conversa. Engorda uns 5, 10 quilos que você vai ganhar muita gente. Né, pastor Odilon? Amém? Concorda? Mas é verdade, eu aprendo essa coisa de comer junto é muito, sabe? Às vezes a pessoa assim, mas eu não concordo, o pastor está falando, mas não concordo. Marca um almoço com essa pessoa, marca um café da tarde, meu irmão, que era travado, daqui um pouco já flui tudo. Já pensa, não, pastor, estamos juntos, eu e você. Yes. Então isso é muito gostoso. Depois vai para a academia para gastar gordurinha, mas isso é muito importante, queridos. Se está com dificuldade, queridos, não só anfitriões, mas líderes. A pessoa fala, eu não quero ser líder, eu não nasci para ser líder. A gente chega próximo dessa pessoa, a gente senta, conversa, daqui um pouco ela é líder. Então, do púlpito assim, a gente acaba não formando líderes, é ali no contato, um a um. Às vezes eu falo para os nossos líderes, usa o poder sobrenatural que há no título de pastor. Você já percebeu que tem um poder sobrenatural no título de pastor? Eu chego para o irmão, meu irmão, aliás, uma pessoa fala, e aí, Luciano, você poderia ir lá no Rio buscar o pastor Odilon? Está difícil, está ruim, o carro está ruim. Aí, pastor, eu falei com o Luciano, mas ele falou que não pode, deixa comigo. Aí Luciano, tudo bem? Pastor Ralf, tudo bem? Rapaz, alguém tem que buscar o pastor Odilon no Rio. Eu falei, não, pastor, estou à disposição, claro, poxa, para mim vai ser um prazer. Em vez do líder ficar chateado, mas eu perguntei, ele não quis. Você ser inteligente, porque título de pastor faz milagre, viu? Tá, a pessoa às vezes não quer. Aí, pastor, eu já conversei tanto, eu vejo tanto potencial na vida daquela pessoa, o senhor pode chegar junto? Aí eu chego junto. E aí, querido, vejo tanto potencial. Aí poxa, o pastor Ralf é potencial na minha vida, e pastor, né, pastor. Amém, se as pessoas precisam dessas coisas, vamos usar, não tem problema. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, com muito amor e carinho. Tem uma pergunta sobre célula de adolescente. Eu espero que essa pessoa vai ter a oportunidade de estar aqui amanhã, 5 horas da tarde, porque esse é o nosso tema do workshop amanhã, 5 horas, aqui neste salão sobre jovens e adolescentes. É uma pergunta muito boa, mas eu creio que amanhã você vai ter essa dúvida respondida, ok? Ok. Aqui tem eu acho que eu vou chamar os universitários para responder essa aí. É o seguinte. A pergunta é o seguinte. Se ou dentro de uma casa, né, marido, mulher, ou dentro de uma igreja com liderança, ou membros e imagino eu com liderança, que a pessoa se apaixona pela visão, ela entende, poxa, é algo de Deus para nós, mas o cônjuge não entende dessa forma. Ou o membro da igreja está apaixonado, entrou na internet, está ouvindo, vai para a sua liderança, compartilha, mas o líder fala, que legal, mas isso não é... O que fazer? Eu vou passar para...
Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Existem princípios imutáveis da parte de Deus. E uma dessas leis é a lei da liderança. Dentro de casa tem liderança, dentro da igreja existe o anjo da igreja, existe a submissão a essa liderança. Então, queridos, todas as vezes que alguém chega para mim, quer conversar, quer marcar comigo para conversar sobre MDA, eu sempre faço a primeira pergunta: você é o pastor principal da igreja? Porque uma vez eu entrei numa furada de conversar com sem fazer essa pergunta, e eu conversei com um pastor auxiliar que estava apaixonado, eu até achei assim muito empolgado com a visão. E no final da conversa ele falou assim: pois é, pastor, é isso mesmo que eu quero, mas meu pastor não quer saber de nada disso. Eu falei: ih, meu Deus. Hoje, se eu pergunto: você é o pastor principal da igreja? Não, eu sou pastor auxiliar. O seu pastor... Então, querido, conversa com o seu pastor principal. Eu estou aberto para atendê-lo, para recebê-lo, para a gente conversar. Mas eu não converso mais. Ah, mas ele já me deu carta branca, coisa assim. A gente já sabe que vai ficar limitado. Então, eu penso o seguinte: se você está se apaixonando pelo MDA, mas a sua liderança principal não aceita isso, para agora. Sinceramente. Porque senão você vai, ou no mínimo você vai ficar num conflito muito grande. E no pior caso, você vai criar problemas dentro da sua igreja. E com certeza não queremos isso. Você está debaixo de liderança, de direção de Deus. Então isso é muito importante, queridos. Nós não podemos passar dos nossos limites. O apóstolo Ari sempre repete isso para mim, do rei Uzias, que foi tão ungido, tão abençoado, e um dia ele passou dos limites dele, entrou dentro do templo para querer oferecer incenso, e 70 homens da maior firmeza resistiram ele saiu de lá leproso, porque ele não soube respeitar. Ele não era levita, não cabia a ele fazer isso. Então, às vezes eu estou vendo pessoas passando dos seus limites, e normalmente o resultado não é muito bom. Então, queridos, você só tem um caminho, como assim, continuar orando, continuar apresentando, continuando nos ouvidos do Senhor, mas pular etapa em relação à da liderança não dá certo mesmo. Não dá. Viu? Não faça isso em nome de Jesus. Agora, nós temos casais aqui que uma parte está bombando e o outro não. Como a gente faz isso? Tivemos recentemente uma situação aqui que a mulher iria ser supervisora de setor, multiplicou 3 vezes, e ela foi a supervisora de setor, mas o marido é membro da igreja. Então nós marcamos uma reunião e explicamos tudo isso para o marido, e a gente falou: olha, você libera a sua esposa para ser uma supervisora de setor? Porque isso requer tempo, ela vai ter que fazer várias coisas, participar de algumas reuniões, e ele vai sentir dentro de casa. E ele liberou. Então, ela está liberada. Apesar que o ideal, obviamente, é os dois andarem juntos. Eu penso, às vezes as pessoas perguntam: mas como que vocês construíram isso em tão pouco tempo? E eu não estou falando só do prédio, da organização e do organismo da igreja. Claro, pela graça de Jesus. Mas eu tenho uma bênção muito grande. A minha esposa é tanto quanto eu preciso deixar bem claro. Olha, aqui eu sou 51% e você é 49%. Porque ela é para frente assim de uma forma muito impressionante. Eu posso viajar, eu fico tranquilo. A minha esposa segura a onda. Quando eu volto, sentiu minha falta? Eu falo: mais ou menos. Obviamente é brincadeira, mas nós somos um time. Então isso é muito forte. Então, outro dia eu fui numa igreja ministrar, uma conferência de 3 dias. Estava lá sexta, sábado e domingo, não, só 2 dias, sexta, sábado. Sábado à noite eu conheci a esposa do pastor.
Falei, você, a esposa, que bom, que benção, você estava viajando. Eu falei, não, a nossa casa é aqui em cima, mas eu não quis descer não os outros dias, não. Então, eu já sei que a igreja pode ter um certo avanço? Pode, mas vai ficar muito limitado, muito, muito, muito. Então, quando isso acontece, um não concorda, querido, não tem jeito, mas Jesus tem a chave de todos os corações. Então, fica nos ouvidos do Senhor, que Ele vai agir o teu... A Bíblia nos fala de um poder que sem palavras a gente ganha a pessoa. Claro, a Bíblia fala para Jesus, né, para a fé, mas para outras coisas também. As atitudes falam muito mais altas do que qualquer palavra. Então, não força a barra, ora, conversa com muito amor e carinho, até alcançar seu objetivo. Quem sabe no meio dessa coisa Deus também trata o seu coração. Que horas tem, gente? 6:30, né? Boa pergunta. Em que circunstância, qual é o momento de uma multiplicação? Mesma pergunta aqui, ó. A multiplicação de uma célula. Quando uma célula multiplica? A célula ela tem muitas funções. A principal é cuidar bem das pessoas, né? Mas vamos pegar a célula no dia do funcionamento dela, que ela dura 1 hora. E qual é a parte central da célula? É o compartilhar da palavra. Compartilhar da palavra, para quem não conhece, nós pegamos a mensagem de domingo que foi pregada e nós formulamos perguntas em cima dessa palavra que foi pregada. Então, perguntas bem práticas e empurrando a pessoa para realmente fazer uma autoavaliação e mudar o que precisa ser mudado. Então, nós temos, no máximo, meia hora para esse momento. 20 minutos, meia hora, no máximo. E vamos supor que uma célula tem 10 pessoas. Então, se são 20 minutos, se cada um fala 2 minutos... Aliás, sobra 2 minutos para cada um, não é verdade? Quantos já sabem que tem pessoas que falam mais que 2 minutos? Então... eu estou te falando isso porque é um termômetro da multiplicação de uma célula. Uma célula que tem 20 pessoas e tem meia hora para compartilhar a palavra, sobra 1 minuto e meio se todos falam. E o alvo é que todos se envolvem nisso. Então, quando um momento de compartilhar da palavra começa a sofrer consequências, a gente precisa multiplicar uma célula. Então, eu falo assim, 10, 12, 14 pessoas, já fica praticamente impraticável de ter um momento de qualidade de compartilhar a palavra. De realmente, porque um outro momento também é a pessoa fazer um pedido de oração. Então, imagina 20 pessoas fazendo um pedido de oração. Se cada um fala 1 minuto, só em compartilhar pedido de oração, você leva 20 minutos. Impraticável. Então, pensa bem na prática da coisa. Nós queremos ganhar multidões para Jesus e cuidar bem delas. Então, a célula chega no momento da multiplicação. Não posso te dar um número que deve multiplicar, mas pensa na prática ali da célula. Então, quando já fica complicado realmente desenvolver uma boa célula, ela precisa multiplicar. Claro que com líderes preparados. Não multiplica problemas. Quantos aqui já tem problemas suficientes? Então, teve uma época, por causa de uma ânsia, a gente multiplicava problema. Eu quero mais problema. Célula problemática, vamos multiplicar ela, que eu quero um problema dobrado. Meu Deus. Mas está ruim, está difícil compartilhar a palavra, mas permanece assim, vamos trabalhar firme para arrumar a célula, e quando ela estiver bem arrumada, nós multiplicamos ela. Porque, deixa eu contar uma história uma experiência que nós tivemos na igreja de Magé.
Magé, quanto tempo a gente? 10, 11 anos, né? Trabalhando lá, 10, né? Então, chegamos em Magé, encontramos uma igreja assim, abatida, apática. Nunca mais vou me esquecer do primeiro culto que quase que eu saio de lá depressivo. O louvor começou, o apóstolo estava do meu lado, eu tinha atendido o pedido dele, dar uma ajuda lá, e o apóstolo foi comigo no primeiro culto. O louvor começou assim. A esperança. Essa música é linda, mas naquele dia, não chegou nem no final da estrofe, já tinha gente jogada no chão. O apóstolo olhou assim para mim, com aquele olhar dele, colocou o óculos assim para cima, me deu um tapinha nas costas. Eu falei, meu Deus! Nós começamos a trabalhar, pela graça de Jesus, a igreja correspondendo. Primeira festa da multiplicação, glória a Deus, cores para todos os lados. No mesmo ano, segunda festa da multiplicação, aleluia! Pá, pá, pá. Em 2 anos fomos para 400 pessoas. Vamos ganhar Magé para Jesus, uhul, haha, Magé é nossa, Chegamos a 76 células. Uau, cara. Depois fez assim, ruiu tudo. Fomos para 36 ou alguma coisa assim. Meu irmão, difícil, hein? Crescer é fácil, agora diminuir, meu irmão. Depois levamos 3, 4 anos para mastigar esse baque, meu Deus do céu. Foi complicado. Falei, Senhor, obrigado pela experiência, mas eu quero nunca mais. Mas o que aconteceu? A gente na empolgação, isso 10 anos atrás, 8 anos atrás, na empolgação de crescer, a gente não atentou de fazer liderança saudável ali. E queridos, não tem jeito, você pode construir um prédio desse, mas você tem que colocar ferro na coluna, você tem que fazer um cálculo estrutural. Você já ouviu, na época do Lula, a gente ouviu muito falar sobre crescimento sustentável. Já ouviu falar uma coisa dessa? O Brasil quer crescer e não tem estrutura. Eu sempre falo, eu vi uma reportagem de um caminhão de leite, de 40 mil litros de leite. O cara lá em Minas Gerais, em algum lugar, no meio do mato, o cara teve que abrir o registro dele lá e 40 mil litros de leite foram jogados fora. Por quê? Porque o Brasil estava produzindo, mas a estrada era tão ruim que não deu tempo de levar o leite para a usina. Então, produzindo, mas sem infraestrutura, a igreja é igualzinho. Você não pode, bomba, não. A gente precisa fazer um cálculo estrutural, segura um pouco a multiplicação, mas multiplica com segurança, aleluia. Queridos, semana que vem, graças a Deus, Magé vai para 117 grupos familiares. Mas foi difícil, não é verdade? A gente duvidou da nossa liderança, a igreja desacreditou da visão, isso não funciona, e para um monte de coisa, para reconstruir a coisa foi complicado. Mas pela graça de Jesus conseguimos, aleluia. Então, queridos, o momento de multiplicar uma célula tem a ver com o número de pessoas, tem a ver com a prática da célula em si, mas tem também a ver com novos líderes, se não tiver líderes de qualidade. Agora, claro, o cara não precisa falar hebraico nem grego, ter feito seminário, doutorado, um monte de coisa para poder ser um líder de célula. A experiência mais curta que nós tivemos aqui foi uma menina, está sentada lá em cima. Ela converteu em janeiro, fez o curso de batismo, batizou, foi para o retiro de vida vitoriosa, que é o nosso encontro com Deus, fez o curso de funcionamento dos grupos familiares. Em dezembro do mesmo ano, ela assumiu uma célula. Mas eu confesso que eu liberei ela assim, ó. Eu falei, olha, eu vou te explicar por que eu fiz isso. Mas, pastor, em 11 meses, sabe por quê? Graças a Deus, numa igreja boa do MDA, ninguém está sozinho. Ela não está ali, agora você é líder, vai lá, faz o que você puder. Não. Tem gente pertinho dela, no discipulado, na supervisão. Eu falei, olha, eu vou liberar essa menina, liderar uma célula. Mas só se você me garante que você vai ficar muito
muito, muito, muito próximo dela. Porque, queridos, eu não sei, você ainda lembra quando você se converteu? Lembra? Quantos ainda lembram assim? 26, para meu caso, 25 anos atrás. Eu não sei se eu teria coragem, depois de 11 meses, assumir um cargo de liderança na minha igreja. Você teria coragem de fazer isso? Mas que bom, a menina teve. Mas tu lembra a maturidade que você teve com 11 meses de convertido? É a mesma coisa que essa menina teve. Mas por causa da estrutura por cima dela, acompanhando ela, graças a Deus, já multiplicou o grupo familiar dela, é uma líder de sucesso mesmo dentro da nossa estrutura. Glória a Deus. Outro dia eu ouvi o pastor Eibe falar uma coisa muito interessante, que uma pessoa perguntou, quando uma pessoa é liberada para discipular outra? Ele falou o seguinte, você já viu uma família de patos andando? Quando já viram uma família de patos andando? Como patos andam? A pata mãe na frente e os outros vão atrás, em fileira, não é verdade? O último, o penúltimo, ele sabe qual é a visão principal da pata mãe ali, está andando e para onde ela vai. Ela não sabe nada, ele está simplesmente seguindo o passo daquele que está à frente, não é verdade? Eu falei, é desse jeito. O MD é desse jeito, você não precisa ser um líder de multidões, você precisa, aquilo que você já recebeu, você vai passando adiante, e vai ter outro que vai andando e que vai seguir os seus passos. Você não sabe mais o que fazer? Pergunta quem já tem mais experiência, e você vai poder ajudar. Queridos, lá no Irajá, bem no início, chegou uma pessoa, um discípulo para mim e falou assim, pastor, um discipulado, eu já matei gente. Eu falei, é mesmo? Como que foi? Um acidente de carro? Eu falei, não. Tive uma briga no bar, cara, eu me aborreci muito. Fui em casa, peguei o revólver. Quando ele me viu, ele saiu correndo, dei um tiro nas costas dele. Corri atrás e descarreguei a arma em cima dele. Eu pensei, cuidado, Ralph, tu que vai falar com esse cara. Eu nunca tinha lidado com uma pessoa dessa. Agora, quer me convencer que eu vou ter... Eu também... Como não? Difícil em português. Que eu também tive que ter matado gente para poder aconselhar ele. Mas o que eu falei para ele? Eu falei, querido, olha só. Eu não tenho experiência nesse negócio. Não, eu falei o seguinte, olha, isso está um pouco além da minha capacidade. Mas você me permite eu consultar o meu discipulador, que tem muito mais tempo com Deus do que eu, para eu te atender bem? E ele quis ser curado, queria se libertar dessa acusação, ele falou para mim, claro. Aí eu fui para o pastor Ari, que é uma pessoa muito experiente, ele me orientou, e eu cheguei depois com essa orientação, e até cheguei a marcar uma conversa junto com o apóstolo com ele, e eu vi os dois conversando, e eu estava lá aprendendo, porque é uma benção, você não está sozinho, você não está assim, olha, vai fazendo, Deus te abençoe, não, tem uma estrutura muito boa, muito bem montada por cima dos discipulados e também do grupo familiar. Amém? Amém? Poxa, vocês são demais. Vamos deixar as coisas para amanhã, então? Que daqui a pouco a gente já vai recomeçar aqui. Mas espero que de alguma forma nós fomos úteis agora. Mas deixa eu lhe falar para você. Deixa eu lhe falar. Nós estamos à disposição de vocês. Sinceramente, claro, dentro das nossas condições. A nossa estrutura está à sua disposição. Vários pastores têm feito o seguinte, eles chegam aqui numa terça-feira, 1h para almoçar com a gente, pega essa trajetória toda do Tadel, dorme aqui em Cabo Frio, na quarta-feira vão numa célula nossa para ver como funciona, para depois ir para os seus lugares, porque às vezes o que a teoria não consegue alcançar, na prática você vendo, você vai entendendo melhor. Então, por isso eu estou falando, talvez você vai fazer um convite a mim, e eu vou falar, olha, eu não tenho mais data, essas coisas todas, mas a nossa estrutura aqui, ela está à sua
disposição. Você não vai precisar pagar o almoço, claro. Ah, pastor, venho eu e mais 50 líderes da minha igreja. Não, não é bem assim. Mas nossa estrutura está à sua disposição, nosso material, nós temos pessoas tempo integral para tomar conta das crianças, né? Os grupos das crianças, de adolescentes, tudo nós colocamos à sua disposição. Talvez não nessa conferência você vai esclarecer todas as dúvidas, mas eu te dou o meu telefone, meu celular, e você tem acesso a mim. Se eu não puder, ou o pastor Odilon da mesma forma, se nós não podemos te atender, um pastor nosso, um discípulo nosso, alguém da nossa estrutura vai poder ajudar você a esclarecer as suas dúvidas em nome de Jesus. Nós, de fato, estamos aqui para servir vocês em nome de Jesus. Nós não estamos aqui como sabe tudo, eu vou te mostrar como se faz. Não, não, não. Estamos aqui na esperança que a nossa experiência de alguma forma possa lhe servir para que você não precisa cometer os mesmos erros que nós cometemos. Eu aprendi uma coisa interessante, que o burro, ele não aprende nunca. O inteligente, ele aprende com os próprios erros, isso já é ótimo. Mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então, que todos nós sejamos muito sábios para aprender com os acertos e erros que outros já cometeram em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo interesse dos meus irmãos. Senhor, eu mesmo estou aprendendo muito aqui. Senhor, obrigado, porque quem faz perguntas demonstra interesse. Quem não faz pergunta nenhuma porque acha que já sabe, que não precisa, mas obrigado, Senhor, pelo interesse dos meus irmãos. Saíram dos seus lares, estão aqui, pagaram inscrição, se deslocaram para cá. Eu sei que cada um tem os seus afazeres, mas eu sei também que o Senhor é um Deus que olha as atitudes das pessoas. E o Senhor nos recompensa pelas nossas atitudes. E a atitude, eu sei que tem líderes maiores do que eu, que tem mais pessoas nas suas igrejas do que eu aqui, mas tiveram a humildade de estar aqui sentados, me ouvindo. Senhor, e eu te peço, honra essa atitude, meu Deus, porque o nosso alvo é te honrar, ganhando multidões para Jesus e cuidar bem delas. Senhor, nós cremos que o Senhor nos deu um potencial que ainda vai ser liberado de uma forma plena. Senhor, nos abençoa também logo mais agora na reunião, que o Senhor fale profundamente conosco, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.